As vigas aéreas, nós vamos ter que elas também podem ser aí de forma de tábua ou de madeirite, sendo que você vai ter que escorar essas vigas, tá? Você vai ter tanto que escorar como travar. Como é que você vai fazer? Você vai levantar as escoras na altura de projeto. O projeto colocou a viga com 40, então levanta até a altura de 40. Por exemplo, o pé esquerdo tem 3 metros, então vou levantar a minha escora até 2,60, que vai dar o fundo da minha viga. E vou colocar primeiro o fundo da viga aqui, ó. Coloco o fundo da viga, depois coloco as laterais da viga e depois eu travo essas vigas aqui, ó. Essas madeiras aqui na vertical, elas servem para travar a viga, tá certo? Tem outras formas de travar a viga. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa. Mas aí tem a questão do escoramento. O escoramento, se for um escoramento metálico, ele vai ali estar variando de 80 centímetros a 1,20 m ali na viga, né? O espaçamento de uma escora para outra, tá certo? E, defeito a caixaria, você vai fazer o que? A armação. Você vai posicionar a armação. A armação ela pode ser feita de duas formas. Vou colocar aqui para vocês. A primeira forma, ela pode ser feita em oficina. Quando a gente diz que a armação ela é feita em oficina, quer dizer o seguinte, que vai ter um espaço lá para os armadores, por exemplo, no térreo, geralmente é feito no térreo. A obra, ela, sei lá, tem 4 andares, aí no térreo vai ter um espaço ali para armadores, tá certo? Aí nesse espaço eles vão colocar uns cavaletes como esses aqui, ó, esse aqui, aquele ali, colocar os cavaletes e vai colocar a armação da viga, os vergalhões longitudinais e os estribos. E vai colocar e vai montar a viga ali na oficina. Depois, essa viga ela é transportada para, por exemplo, vamos supor que seja no segundo andar. Ela vai ser transportada para o segundo andar e vai ser posicionada dentro da forma. Isso é a primeira forma de fazer. Essa forma ela tem uma limitação. Qual é a limitação, Walter? Eu costumo utilizar essa forma se as vigas elas forem leves. Se a viga ela for leve, eu costumo fazer dessa forma, de fazer ela embaixo e levantar ela para cima. Porque se ela não for leve, um exemplo, imagina uma viga de 10 metros. Uma viga de 10 metros vai ter bitola de 20 milímetros, às vezes de 25, às vezes de 16, e vai ficar uma viga extremamente pesada. Então, como é que os funcionários vão conseguir levantar uma viga dessa lá para o segundo andar? Não vão conseguir. Aí você vai precisar contratar uma grua, por exemplo. Uma grua para puxar a viga e colocar lá no local. E ainda assim vai dar muito trabalho, porque ele é muito pesado. Mas é uma forma de ser feita. Dá para fazer. Aí que você vai gastar mais. Aí você teria que ver com o engenheiro lá da sua obra que vai fazer o orçamento, fazer o planejamento para ver qual é a opção melhor. Eu costumo utilizar esse tipo de caso se eu tenho um viga de até uns 6 metros. Aí dá para transportar. Vai dar uma viga ali vai dar vigas ali de 30 a estourar uns 150, 200 quilos, mais ou menos nessa faixa. Aí tem algumas formas da gente estar levando essa viga lá para cima e aplicar lá. E uma coisa que eu gosto de fazer, por isso que eu digo, sempre pergunte a execução como é que vai ser executado. Pergunte ao armador, você prefere fazer desse jeito ou desse jeito aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Ou desse jeito aqui. Você armar a viga em cima da laje, já na forma. Onde vai ser colocado, você arma a viga lá. Entende? Você pode fazer a viga embaixo e transportar para cima, ou você pode levar os vergalhões separados, vergalhão de meia, um vergalhão de 10, os estribos e montar a viga em cima. Dessa forma, se a viga tiver 20, 30 metros, tiver 1 tonelada, não importa, porque você está montando lá em cima. Então o peso maior vai ser o peso dos vergalhões, você não vai pegar a viga toda junta, entendeu? Então, pergunta, vai ser assim montado em cima da laje ou na oficina? Se for na oficina, eu costumo colocar, fazer emendas e seccionar a viga. Por exemplo, se eu tenho uma viga contínua, mais ou menos dessa forma aqui, eu vou ter uma viga contínua que faz algo desse tipo aqui, ó. Eu tenho uma viga assim e ela vem até aqui.
Essa viga, ela tem, por exemplo, 4 metros aqui e mais 4 aqui. Ela tem 8 metros de vão. Eu posso fazer a viga inteira assim, pegar um vergalhão de 8 metros aqui positivo e colocar, pegar outro vergalhão aqui de 8 metros positivo e colocar os estribos nela. Posso colocar assim? Posso. Dá para fazer. Qual é o problema? Essa viga vai ser mais difícil de ser transportada da oficina para ser aplicada na laje que você vai aplicar. Aí o que é que você faz nesse caso como projetista? Eu costumo seccionar a viga. Ao invés de eu fazer a viga inteira, eu secciono ela aqui no meio e faço 2 de 4. Eu vou fazer uma de 4 aqui, uma de 4 aqui e vou fazer outra de 4 aqui. E lá em cima eu vou emendar as duas. Aí vai ter um comprimento de emenda aqui, que eu vou calcular. Mas percebe que isso vai fazer com que a agilidade, a produtividade aumente, que canse menos os funcionários, que tenha menos trabalho. Às vezes uma viga dessa daqui vai passar muito tempo para conseguir levantar. Vai precisar chamar mais operários para estar levantando de uma vez. E às vezes uma viga dessa, 2 pessoas, ou dependendo da ferragem, até uma pessoa consegue levantar essa viga sozinho, tá certo? Então, quando eu tenho vigas grandes assim, 8, 10 metros, mas eu tenho um pilar no meio, eu posso seccionar essa viga e dividir ela em 2. Dividir aqui na parte 1 e dividir aqui na parte 2. É uma forma que você pode estar fazendo. E você também pode estar fazendo isso no software, pode calcular manualmente. O CIPECAD mesmo ele faz isso aí, né? Poder seccionar a viga. É uma viga contínua, mas você pode seccionar para facilitar a execução. Tá certo? Então, isso acontece quando você vai fazer ela em oficina. Você pode estar usando isso, né? Em oficina, é interessante você estar fazendo as vigas menores, tá certo? Então, é mais ou menos essa a parte de viga. Que você tem que tomar cuidado com o transporte, como é que ela vai ser feita, qual a logística dentro da obra. Outro ponto extremamente importante, qual é o elemento da viga que atrapalha mais a produtividade da viga? Quando está montando, atrapalha mais a produtividade da viga, que aumenta muito tempo, gasta muito tempo para estar fazendo. E os estribos. Os estribos, quanto mais estribo tiver na sua viga, mais demorado vai ser para fazer ela. Quanto mais estribo tiver, mais demorado é para fazer. Por quê? Como é mais ou menos a montagem? A montagem é mais ou menos assim. Você vai botar um estribo aqui, por exemplo, aqui no início da viga. Depois você vai botar um estribo aqui e vai botar um estribo ali. E você vai colocar a armadura de base, que é a armadura que vai ficar nos 4 cantos do estribo. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Vai ficar nos 4 vértices do estribo. Você vai fazer ela toda, tá certo? E depois você vai colocando os estribos que está no meio. Mas o estribo, geralmente, ele é colocado com um arame recozido, e você vai com a turquesa, né, que é essa ferramenta aqui, ó. Não, eu tô em cima dela aqui, mas acho que aqui dá para ver. O cara tá com uma turquesa, aqui e vai fazendo isso, né, e vai dando ponto, amarrando a armadura longitudinal ao estribo. E dependendo do número de barras que tem, você vai fazer no mínimo 4 pontos, que é nos 4 vértices. Mas às vezes tem uma barra como essa daqui, ó. Tem barra na lateral, tem barra aqui embaixo, tem umas 4 barras aqui embaixo. Aí vai ser, por exemplo, vamos supor que tenha 8 barras na sua viga. Vai ser 8 pontos em cada estribo. Aí percebe o quanto de ponto que vai dar, o quanto de estribo que vai ter que colocar. E isso atrapalha muito a produtividade. Ou seja, quer saber qual a viga que vai demorar mais para fazer? É só você olhar qual a viga que tem mais estribo. A viga que tem mais estribo é a que vai dar mais trabalho para fazer. Então, uma coisa boa para você fazer nos seus projetos é, se você vê uma viga que às vezes está com cortante muito alto, é interessante você ver uma solução para aumentar o espaçamento entre estribo. Aí o que é que você pode fazer? Por exemplo, deu 5 milímetros, que é a barra de 5, a cada 5, você pode aumentar a bitola. Vou colocar 6,3 a cada 10, por exemplo. Botar 8 talvez. 8 eu já não gosto muito, porque é mais difícil de fazer o estribo. Gosto de trabalhar até 6,3. Em alguns casos vai ter que colocar 8, mas é raro. Em outros casos, mais raro ainda, vai ter que colocar 10 milímetros, mas é raro, tá certo? Mas aí você pode mudar de 5 milímetros para uma bitola de 6,3 e aumentar o espaçamento. Isso vai
aumentar a produtividade sua na obra, né, da pessoa que vai executar, porque vai ter um espaçamento maior e vai ter menos estribo, vai acabar gastando menos a questão da produtividade, tá certo? Vai aumentar a sua produtividade, na verdade, beleza? Então, pega essa dica aí também, de se tiver muito estribo, você fazer com que reduza essa quantidade de estribo, aumente o espaçamento. Né? Se você aumentar o espaçamento, você vai reduzir a quantidade de estribos, tá certo? E se você gostou desse vídeo, ele é um corte de uma aula completa e eu vou colocar o card dele em algum local aqui nessa tela para você clicar e assistir essa aula completa com mais de 1 hora falando desse assunto com muito mais profundidade. Então se você gostou, vai para lá e não se esqueça de se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.